bênção em nome de Jesus. Receba! A paz do Senhor a todos vocês. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso Senhor, ao nosso Pai que tem feito tantas coisas por nós e tem cuidado de nós. E louvado seja Deus, porque nós temos um Deus que é muito bom, muito bom. Segundo, eu quero que os pastores que estão aqui se coloquem de pé, os pastores que estão aqui com a gente. Eu estou aqui com uma colinha, ó. Veio uma igreja da cidade de Issem, não é verdade? Vieram de ônibus. Cadê o pessoal de Issem? Deus abençoe. Vieram de ônibus lá da cidade de Issem. Pastor Adalberto, pastora Sandra, isso? Pastor Leandro, pastora Rosa. Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. E que lindo quando o Gabriel falou que você estava vindo de ônibus lá da cidade de Issem. Falei, que coisa mais linda. Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? A casa é do Pai, a casa é do nosso Pai. Amém? Também eu não poderia deixar de agradecer a toda a nossa liderança. Como é bom, eu sou muito grata, eu e o pastor Moacir, porque nós temos uma liderança incrível. E eu quero agradecer a cada um de vocês que trabalharam, que estão trabalhando. Deus seja louvado, uma salva de palmas a toda a nossa liderança. Vocês são incríveis, 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 incríveis. E eu quero chamar meu irmão aqui. Vem cá, Ivan, vocês vão homenagear umas pessoas comigo. Eu também quero agradecer ao nosso pastor, que essa semana também trabalhou duramente aqui, nem teve folga. Amor, você é incrível, você é nossa vida, nossa inspiração. E gratidão por ter acreditado em nós. Gratidão. Louvado seja Deus pelo nosso pastor. Agora, o destaque da semana foi para 2 homens desbravadores que trabalharam. Olha, vocês viram a igreja toda pintada? Então, nós pintamos em uma semana. Tudo que vocês estão vendo aqui foi feito em uma semana. E primeiramente eu quero agradecer ao Roberto, que é o pintor, que abriu mão de pintar lá em casa. Se coloque de pé, Roberto. Ele está aqui com a sua esposa Beatriz, seu filho Robson, trabalhou aqui. E o nosso amigo Robertinho, que trabalhou. Deus seja louvado. Nós queremos dar um mimo para vocês, porque olha, vocês trabalhou incansavelmente, Ivan, pintando essa igreja, cuidando, lavando. Vocês são incríveis. E nós, olha, só temos a agradecer. A igreja tá linda, não tá, gente? Não tá linda? Agora vira para a pessoa que está do teu lado. Olha, ficou mais lindo ainda. Olha que pessoa maravilhosa que está do seu lado. Isso é incrível. Isso é incrível. Eu tô tremendo até agora, gente. Eu já nem sei mais o que falar. Eu tô tremendo toda. Tô muito feliz. E assim, sem mais delongas, né? Eu quero agradecer, né, a tudo que vocês têm feito. Vocês são incríveis. Amanhã, às 9 horas da manhã, o pastor Jean, a pastora Jéssica, eles vão estar aqui e nós teremos um café da manhã e nós queremos receber você para esse tempo, para que eu sei que grandes coisas Deus já está fazendo e vai continuar a fazer. E amanhã às 9 horas nós estaremos aqui e a entrada é gratuita.
Amém? E eu gostaria que vocês ficassem de pé, porque desde dezembro eu não paro de falar de outra coisa a não ser desse céu, de tudo aquilo que nós temos visto e nós temos ouvido através da vida desse homem, dessa mulher de Deus, coisas grandes que o Senhor tem feito. E com muita alegria eu quero chamar aqui o pastor Jean, a pastora Jéssica, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, vamos dar as boas-vindas a eles. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Seja bem-vinda novamente. Sente um pouquinho, boa noite. Pode sentar, boa noite. Glória a Deus. Que honra poder ser recebido com tanta honra. Eu quero depositar no Senhor toda a glória, todo louvor, toda exaltação. Mas quero louvar a Deus pela vida de todos vocês. Quero louvar a Deus pela vida dessa igreja, que tem compreendido verdades do reino de Deus. E com esse coração, eu sei que o Senhor fará coisas maiores do que vocês imaginam. Eu sou casado, nós completamos 15 anos de casados agora, dia 24 de março. Deus foi muito generoso comigo, vocês perceberam, né? Deus me deu uma esposa muito linda, uma mulher maravilhosa, mas a beleza da minha esposa, ela não é externa apenas. A beleza dela está dentro. Uma mulher sábia, uma mulher que tem sido uma coluna de edificação no nosso lar, na nossa casa. E muito do que o Senhor tem feito hoje em nossa casa é porque Ele me deu a graça de ter uma mulher sábia. Você sabe que a mulher sábia, o que a Bíblia diz sobre ela? Ela o quê? E a tola? Mas não é só destrói, com as suas próprias. Então, se a tola destrói com as suas próprias mãos, se a mulher é sábia, ela nunca vai precisar usar as mãos em casa. Ela só precisa usar a sua sabedoria. A tola usa as mãos, a sábia usa a sabedoria. É por isso que toda mulher, ela tem dentro de si essas duas mulheres, a tola e a sábia. Mas quando você acorda de manhã, você escolhe qual das duas você quer acordar, a tola ou a sábia. Pergunte aí para alguma mulher que está do teu lado, quando você acorda, qual que você acorda junto? A tola ou a sábia? Pergunta nem para o marido, porque o marido é que sabe. Pois bem, Deus deu essa graça para a mulher de poder exercer sabedoria na sua casa. Por isso, somos o que somos no Senhor, como casal, porque o Senhor me deu uma mulher muito sábia. É muito difícil você estar casado com uma mulher sábia. Pergunta por quê? Porque quando você é casado com uma mulher sábia, você nunca está certo. Então, a gente tem que dizer, tá bom, você está certa. A sábia sempre está certa. A gente é que é cabeção, né? Mas, pois bem, trago o abraço, o cheiro da nossa igreja, Campinas. E, pastora, já são 9 horas, 9h20, pode pregar mesmo? Não tem vizinho aqui? Olha que maravilha, tudo que eu sonhei na minha vida. Porque 9h20, eu normalmente, quando me entrega a palavra 8 horas, vou até 11, 11h30. Por favor, Marcos, capítulo 4, versículo 13, só para a gente fechar o que a gente quer falar nessa noite.
Ele vai contar a mesma parábola, mas veja como que ele conclui aqui, versículo 13. Então Jesus lhes disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: olha, essa parábola é como se ela fosse a parábola mãe, é a parábola matriz, é a parábola raiz. Se vocês não compreenderem a parábola do semeador, vocês não vão conseguir compreender nenhuma outra parábola. É como se a parábola do semeador fosse a parábola que desse o ponto de partida para a compreensão de todas as verdades de Deus sobre o seu reino. Então, o que a parábola do semeador está dizendo? A parábola do semeador, é óbvio, está falando sobre uma semeadura. Só que ele comenta como que acontece essa semeadura. E como que ele discorre sobre essa semeadura? Ele diz que o semeador saiu para semear. E a minha pergunta que eu te faço é: quem é esse semeador? Diga Deus. Mais uma vez, diga Deus. Ele é o semeador. E ele diz que ele saiu para semear. Semear o quê? A semente. Então quem é a semente? Diga a palavra. Diga o evangelho. Se o Deus Pai, ele é o semeador, e se a semente é o evangelho, a palavra, ele vai agora falar aonde o semeador jogou a semente, aonde o semeador plantou a semente. Aí ele começa dizendo: parte da semente caiu na beira do caminho. E o que aconteceu com essa semente que o semeador lançou? Vieram as aves e levaram a semente. Depois ele diz: a outra parte que o semeador lançou caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, não tendo como ter força para brotar. Logo cresceu e logo morreu. A outra parte caiu aonde? Entre as pedras. Como não tinha solo, ela morre e não dá fruto, porque não tem como crescer também. Mas a outra parte da semente ele jogou em uma boa terra. E o que aconteceu? Logo fecundou, brotou, cresceu e deu. Pois bem, se o semeador é Deus, se a semente é a palavra, é o evangelho, deixa eu te fazer uma pergunta: quem é o terreno? Diga o meu coração. Só que ele, quando vai falar sobre o nosso coração, ele destaca 4 tipos de terrenos. Ele fala sobre o terreno que é beira de caminho, o terreno que é espinhoso, o terreno que é pedregoso e o terreno que é boa terra. A minha pergunta nessa noite é: que tipo de terreno você trouxe nesse lugar para receber a semente? Pastor, eu não estou entendendo. O que é um coração beira do caminho? Que logo vem as aves e roubam a semente. Já viu aquelas pessoas que vêm à igreja, ouve a palavra, admira a palavra, acha bonita a palavra, fica feliz com a palavra, mas quando acaba o culto, ou seja, quando acaba a reunião, porque o culto não acaba, né? Acaba, não, mas o culto permanece. Ela vai lanchar aqui na cantina, e aí de repente alguém pergunta para ela assim: como é que foi o culto para você? Ela vai dizer assim: foi tremendo, foi maravilhoso. Aí a pessoa pergunta: tá, e qual foi a palavra que o pastor pregou? Ela olha assim e diz: a palavra? Oh, a palavra eu não sei, mas eu só sei que foi uma bênção. Por quê? Porque é um tipo de coração que veio dar para Deus apenas essa medida. E a semente, quando é lançada sobre esse tipo de coração, as aves de rapina logo roubam a semente. E é por isso que você está há anos na igreja e a sua vida não muda. Porque o que é capaz de mudar a realidade
da vida de alguém é o quanto eu dou terreno bom para receber a semente que vai frutificar em mim. Mas são pessoas que não têm consistência naquilo que recebem, porque a verdade do Evangelho se consuma em um tipo de coração que corresponde à palavra que recebe. Porque não é só ouvir a palavra, é a resposta que eu dou à palavra que eu recebo. Só que se eu recebo a palavra nessa medida de ter um coração apenas beira de caminho, logo eu se esqueço do que foi dito. Então você não vai conseguir ter uma alteração na sua realidade de vida. Você não vai conseguir viver uma mudança de vida, porque quem muda é a compreensão clara da palavra. Logo as aves vêm e roubam. Esse é o primeiro tipo de coração. Quantos estão comigo aqui? Eu preciso fazer entender isso para eu pregar o que eu vim pregar. Mas antes eu preciso entender isso. Só que tem um segundo tipo de coração que ele fala aqui. Qual é? Diga: espinhos. E o que é um coração cheio de espinhos? Que coração é esse? Aí ele explica: é aqueles que ouvem a palavra, diz assim: essa é para mim, essa eu recebo, eu creio nessa palavra, eu tomo posse dessa palavra. E ela vai para casa cheia daquela palavra, mas quando chega em casa ela se encontra com as dificuldades do seu dia a dia. E aí as dificuldades do seu dia a dia sobressaem a consolidação e a firmeza que ela não deu à palavra que recebeu. E aí agora, porque sobressai a sua entrega à dificuldade que você tem, aos problemas, aos momentos difíceis que você passa, porque você superdimensiona, porque você supervaloriza aquilo que não é para dimensionar, aquilo que não é para valorizar. Agora isto começa a roubar o efeito e o poder da palavra, que pode transformar a nossa realidade de vida. Porque tem gente que não só tem um problema, tem gente que está casado com um problema. Tem gente que o problema já até cansou dela, quer ir embora da vida dela, mas ela quer agarrar. Por quê? Porque se acostumou a viver com aquilo. E aí recebe a palavra, aí diz assim: uau, é minha. Uau, é poderosa essa palavra. Mas quando os problemas ressaltam, você começa a se enrolar, se embaraçar com os problemas, e agora a palavra fica em segundo plano na sua vida. Esse é o segundo tipo de coração. Qual que é o terceiro tipo de coração? Diga: coração de pedra. Isso fala de um coração endurecido. Ele diz assim: a semente bate. Quem é este? Quem é este que tem esse coração? São aquelas pessoas que já obstinaram o seu coração. São pessoas obstinadas. E o que é uma pessoa obstinada? Quer saber? Uma pessoa obstinada é aquela pessoa que já decidiu dentro dela fazer o que ela quer. Lá no Nordeste diz assim: o menino é teimoso. Já viu aquele menino teimoso? Colocou o dedo na tomada, tomou um choque, mas ele quer ir de novo lá, colocar o dedo, porque ele é o quê? Teimoso. Para o teu irmão, diga assim: para de ser teimoso. Deus já te deu sinais claros, visíveis, de que não é para você insistir no que você está insistindo. Isso fala da dureza do coração que você tem. Porque quando Isaías no capítulo 61 está profetizando sobre o Cristo, ele diz assim: e ele virá, ele vai ser ungido e virá para anunciar as boas novas a quem? Aos quebrantados de coração. Ele está falando o seguinte: a boa nova só alcança quem se quebranta a verdade recebida. Se não há uma manifestação de quebrantamento, a palavra que a gente recebe, a gente não consegue ser transformado. Escute, o que é um coração endurecido? E essa é uma das coisas que Jesus mais bateu de frente com os fariseus. Lembra quando eles disseram assim: ó,
mestre, não é lícito dar carta de divórcio? Veja, os caras estavam querendo achar uma brecha para poder ficar trocando de mulher. Aí Jesus olha para eles e diz assim: como é que é? Não, Moisés não disse que pode dar carta de divórcio? Aí Jesus disse o que para eles? Moisés, foi. É lícito dar carta de divórcio, mas isso por causa de quê? Da dureza do vosso. Mas no princípio não era assim. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: você escolhe viver como no princípio ou viver como na dureza do coração do homem. Esse é o terceiro tipo de coração. Coração obstinado, coração que já decidiu andar na teimosia, insiste no mesmo erro. Mas tem um quarto tipo de coração. Qual é ele? Terra boa. Aleluia. E o que quer dizer essa terra boa, esse coração amolecido, arado? Quem já trabalhou com plantação sabe do que eu vou falar agora. O terreno está todo espinhoso, está todo cheio de mato, está todo cheio de tronco, está todo cheio de toco. Aí sabe o que o agricultor faz? Põe um trator de esteira, vai arar a terra todinha, vai virar a terra de cabeça para baixo. Põe o que é estragado, o que é ruim, o que é podre, tudo que está debaixo da terra, que não vai ajudar na fecundação, no crescimento daquela semente, joga para cima. Sabe o que o Senhor Jesus está querendo fazer nessa noite, neste lugar, nesta casa? Ele está querendo arar o nosso coração, virar de cabeça para baixo, para tirar o que é podre de baixo e colocar para cima. Aí ele diz assim, mas parte da semente caiu numa terra boa, cresceu, deu fruto. Aí ele diz a proporção. Ele diz assim: deu fruto a 100, deu fruto a 60 e deu fruto a 30. 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. O que é isso? A cada um que plantava dava 100. A cada um outro que plantava dava 30. A cada um outro que plantava dava 60. Está preparado para viver uma vida assim? A cada um que você plantar, você vai colher 100 por 1. Eu quero ver mesmo daqui para frente se você está preparado para isso mesmo. O que eu quero falar com você nessa noite? Eu quero falar sobre o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa a não ser o coração que você entrega para Deus. Evangelho é coração. Evangelho não são gritos. Evangelhos não são manifestações festivas. Tem todas essas coisas, mas isso não é o Evangelho. O que é o Evangelho, pastor? Eu vou te apresentar nessa noite. O Evangelho é a medida na qual o seu coração responde às verdades de Deus. É quando a verdade de Deus chega a você e o seu coração se rende em quebrantamento àquela verdade. Porque se você não tem um coração para responder ao que você entende, na hora que ele vier prestar contas, que você não tiver como responder para aquilo, está escrito, ele diz: até o que você tem vai ser tirado. Por isso, eu só vou continuar pregando se vocês me responderem uma coisa. Vocês querem mesmo ficar sabendo do que eu vou falar agora? Vocês vão ser cobrados por isso. Na hora da cobrança, vocês precisam saber de uma coisa: se vocês não responderem para isso, até o que vocês têm vai ser tirado. Agora, se vocês responderem para o que ele está falando, ele diz assim: ser-lhes-á acrescentado. Então vamos lá. Mateus 13, Jesus apresenta a mãe das parábolas.
Então ele está dizendo o seguinte: você não vai entender o evangelho se você não passar por essa parábola. Porque essa parábola está falando exatamente de como você entrega o seu coração às verdades que ele está te dizendo. Porque a maioria de nós temos um problema. E qual que é o nosso problema? É que a gente vive sempre buscando algo novo. Sempre a gente quer algo novo, sempre quer algo novo. E sabe, nesse afã de querer sempre algo novo, a gente vai abortando as coisas que ele já disse, que a gente ainda nem respondeu para elas. Então Deus está nesses dias nos devolvendo a lugares e a portas de realidades e verdades que ele já disse lá atrás, que a gente abortou, que a gente abandonou, porque a gente veio nessa corrida buscando procurar algo novo. Só que antes dele fazer o novo, ele quer que você e eu cumpramos o que ele disse lá atrás, que a gente não cumpriu. Está comigo aqui, gente? Então por isso que Mateus 13 responde sobre a verdade do evangelho, que é a resposta que você dá no seu coração. Como você reage, como você se relaciona com o que ele diz. Baseado no que nós estamos falando, eu só quero falar de duas coisas hoje, sobre as respostas do nosso coração. A pastora pediu para eu fazer a oferta, e talvez ela estava ali pensando: o pastor esqueceu de fazer a oferta. Não esqueci. É porque o que eu vou falar tem a ver com dinheiro. Porque se o evangelho diz respeito à resposta do nosso coração, nós somos provados aonde? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu está sempre se desviando, e se eles não reconheceram os meus caminhos, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Sabe o que Salomão diz? Salomão diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarda o quê? Por que a gente precisa guardar o coração? Porque dele procede todas as saídas para a vida. É tipo assim, guarda a entrada, porque se você não conseguir guardar a entrada, você não vai conseguir guardar a saída. É por isso que às vezes, pastores, a gente fica perguntando: por que fulano reagiu assim? Porque ele não guardou a entrada. E quem não guarda a entrada também não guarda a saída. E tudo que sai só revela o que a pessoa é dentro. É por isso que Deus, Ele não trabalha com ações. Talvez você quer se relacionar com Deus a partir das suas ações. Deus não quer se relacionar com a gente a partir das nossas ações. Haja quem diga que a nossa ação gera o que em Deus? Só que é o contrário. É uma ação de Deus que quer gerar e provocar em nós uma reação. Por quê? Escute, ações, se quiser anotar, anota, tá? São chaves para a sua vida, para a nossa vida. Ações a gente pode mascarar e fingir. Eu posso me vestir bonitinho aqui, vir aqui e apresentar uma performance, uma ação de um pastor, de um pregador, de uma coisa tal, e vocês olharem e dizerem: uau! Mas vocês não sabem o meu dia a dia. Você não conhece a minha vida. Você não sabe quem eu sou como esposa. Você não sabe como é que eu trato ela na minha casa. Você não sabe como que eu sou sozinho. Ou seja, ações a gente finge. Agora tem uma coisa que a gente não consegue fingir. Quem está me entendendo nessa noite? Você não consegue fingir reação. Quer ver alguém pise no seu pé? Foi uma ação, não foi? Agora, quem foi pisado vai ter que apresentar o quê? Então, conforme ela reagir, aquilo é ela. Aquilo diz respeito a quem somos.
Está comigo aqui ainda? Posso esquentar mais um pouquinho a chapa? Então preste atenção numa coisa. Em duas coisas nós vamos ser testados no nosso coração, através do Evangelho. Duas coisas. A primeira, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Se Jesus viesse nessa conferência aqui hoje, aonde você acha que ele se sentaria? Eu sei aonde a gente prepararia um lugar para ele sentar. Aonde que você acha? Se fisicamente Jesus estivesse aqui, onde você acha que ele gostaria de se sentar? Com os órfãos? Com as viúvas? Com os pobres? Com os necessitados? Onde que você acha que ele gostaria de se sentar? Marcos capítulo 12. Abre aí, por favor. Jesus sentou-se onde? Não ouvi. Pastor, se Jesus estivesse aqui hoje, onde que você acha que ele estaria sentado? Talvez a gente reservaria as primeiras cadeiras da fileira, da frente. Um trono no altar. Mas aonde que ele preferiu se sentar? Do lado da caixa das ofertas. Ele ficou lá sentado. Agora fazendo o quê? Deixa eu te explicar. Jesus está com seus discípulos ali. E ele tem um curto período de tempo para treinar seus discípulos, para dar continuidade ao que ele começou. Só que Jesus não estava querendo ensinar os discípulos uma forma de como expulsar demônio. Jesus não estava querendo ensinar os discípulos uma forma de como curar enfermos. Não era isso. Lembra quando aquele pai trouxe aquele filho endemoniado? Os discípulos estão lá orando e o demônio não vai embora. Jesus está onde? Jesus está no cume do monte orando com o Pai, está conversando com o Pai, está em intimidade com o Pai. Jesus desce. Quando desce, aí Jesus disse: o que houve? É que a gente tem 3 horas que está expulsando esse demônio e não sai desse menino. Aí Jesus diz o quê? Eita, homens de pequena fé, até quando estarei com vocês? Aí Jesus disse: demônio, sai! O demônio foi embora. Aí olha o que os discípulos disseram: mestre, ensina-nos a orar. Opa. Será que eles queriam aprender a orar? Ou eles queriam aprender uma forma de como expulsar demônio? Por quê? Porque a ideia que a gente tem é de que Jesus, no seu ministério, que foi curtíssimo, não foi o suficiente. Jesus veio ensinar fórmulas de como expulsar demônio, de como curar paralítico, de como ressuscitar. Não, Jesus não queria ensinar essas coisas. Jesus queria transferir um coração. Jesus queria mostrar para eles que a maneira de se relacionar com Deus na terra é a partir das respostas do coração. Agora a pergunta é: por que ele se assentou do lado da caixa da oferta? Está aí. Muitos ricos lançavam ali o quê? Grandes quantias. Olha o que estava acontecendo. Os ricos vinham, nota de R$200, levantando assim: eu dou a oferta maior da igreja. E vinha, pum, e Jesus do lado olhando. Olha que oferta. Uau, parabéns. Agora segue. Então uma viúva pobre chegou e colocou as pequenininhas moedas de cobre e de muito pouco valor, chamando a si quem? Escute, Jesus está ali observando a maneira e não a quantia. Quantia fala de valores e a maneira fala de como o coração oferta. Então, quando Jesus observa a maneira que os ricos ofertavam e a maneira como a viúva ofertou, ele chama os discípulos. Eu imagino que está Pedro, Tiago, João espalhado,
talvez profetizando, orando em línguas, não sei. Aí Jesus grita: ei, Pedro, João, Tiago, corre aqui. Aí lá vem todos eles. Aí Jesus diz assim: viu como que eles ofertam? Aí os discípulos: pois é isso que eu quero ensinar para você. Que não é o dinheiro que eu estou esperando, é o coração do ofertante. Não é quanto você traz, é como você traz. É por isso que o próprio Jesus ensinou outro princípio sobre a oferta. Ele disse assim: quando você vier trazer a oferta, quando você chegar no altar, se você se lembrar que você tem alguma queixa contra o seu irmão, o que é que você tem que fazer? Põe de lado a oferta. Ora, será que se fosse nos nossos dias hoje, a gente ia dizer assim: não oferta agora não, deixa a oferta aí. Ou a gente ia dizer: não, oferta, e você vai lá e se resolve com o que você tem que se resolver. Jesus não aceita. Ele diz assim: se você perceber que você tem alguma coisa contra alguém, deixa a oferta de lado, não deposita. Por quê? Porque você não me compra com o teu dinheiro. Você não vai comprar favor com o teu dinheiro. Deixa a oferta, porque eu quero que um coração puro venha trazer aquilo que você propôs. Você lembra quando no Éden, aliás, fora do Éden, né? Quando Caim e Abel foram ofertar, a Bíblia diz assim, capítulo 4 de Gênesis: Abel pegou a sua oferta e foi entregar a Deus. Aí a Bíblia diz assim: e Deus recebeu a Abel e a sua. Por que não foi o contrário? O que Deus recebeu primeiro? A intenção do coração. Diga para o teu irmão assim: Deus está olhando a sua intenção. E aí onde mora o perigo, porque ninguém sabe, só você e Deus. Aí ele diz assim: e Deus aceitou, recebeu a Abel e a sua oferta. Em seguida, quem veio atrás para ofertar? Caim. Aí diz assim: e Deus rejeitou a quem? A Caim e a sua oferta. Ou seja, aceitar e rejeitar, Deus aceita e rejeita o dinheiro ou a pessoa? Aí para Caim ele disse assim: Caim, não é certo que se você procedesses bem, não seria aceita a tua oferta? Uau! Está comigo aqui, gente, ainda? Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo: Caim, se a motivação do teu coração fosse correta, não tenha dúvida que eu ia aceitar a tua oferta também. Mas porque você procedeu mal, o pecado bateu a tua porta, você abriu a porta para o pecado no teu coração, e você recebeu o pecado no teu coração, cara, eu não aceito a tua oferta. Mas sabe qual é o nosso problema hoje? A gente olha para o dinheiro e não para o coração mais. É por isso que nesses dias o Senhor está fazendo uma correção de motivações. Deixa eu te explicar o que é santidade. Santidade não é você se trancar dentro de um quarto, ficar orando 10, 20 horas por dia, sair de lá com a Bíblia no peito e respirar assim: ninguém topa em mim, porque agora eu estou santificado. Isso não é santidade, isso é idiotice. Então o que é santidade, pastor? Deixa eu te mostrar o que é santidade. Santidade, talvez você nem ora 2, 3 horas por dia, nem lê a Bíblia como todo mundo acha que você lê. Mas quando você vai proceder em relação ao próximo, a motivação do teu coração é certa. Deixa eu te explicar isso melhor. Deus, vou falar, Deus não trabalha com certo ou errado. Deus trabalha com o que é bom ou com o que é mal. Quer que eu te prove?
Depois que Deus fez o que fez no Gênesis, depois de ter feito, quando ele terminava de ter feito, o que era que ele dizia? E viu Deus que era? Como era o nome da árvore que estava plantada no jardim? A árvore do conhecimento do que é certo e errado, ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deuteronômio capítulo 30, 15, ou é 15, 30. Ele diz assim: eis que ponho diante de ti hoje a vida e a morte. E o que mais? O bem e o mal. Deixa eu te dizer, tem gente que até está fazendo certo, mas o coração é mau. Tem gente que até está fazendo errado, mas está fazendo com um bom coração, porque quer acertar. Por favor, não quero confundir sua cabeça. Eu só quero trazer um alinhamento para o teu entendimento, para a tua compreensão do Evangelho de Cristo. Não é o que é certo. Tem gente que está trabalhando, fazendo tudo certinho, mas com a motivação toda errada. Seu coração está todo errado, as motivações. Quer ser visto, quer ser percebido, quer ser aplaudido, quer ser ovacionado, quer ser reverenciado, quer ser... Está certinho, mas a motivação não é dar para Deus, é receber para si. Está aqui, gente? Você pega a oferta e vem aqui. Ah, Senhor, o Senhor sabe, essa oferta está difícil, mas eu vou dar, porque eu acredito que o Senhor vai multiplicar. Deixa eu te falar uma coisa. Isso você fazia na casa lotérica quando você não era crente. Tem gente que se converteu, está fazendo no gasofilácio que fazia na casa lotérica. Estava fazendo uma apostinha, vou colocar para Deus me dar mais, vou jogar para ver se eu ganho na Mega Sena. Pelo amor de Deus, ofertar não é isso. Ofertar é revelar o coração do ofertante. Então quando eu oferto, não é porque eu quero receber mais. Quando eu oferto, é porque essa é a minha natureza. Escute, Jesus em nenhum momento ele quis acostumar os discípulos com milagres de multiplicação de pão. Em nenhum momento ele quis mostrar que era só chegar lá, orar pelo morto e ele ressuscitar. Ele tem poder para essas coisas, tem. Se ele quiser fazer, ele faz. Mas isso não é uma regra, porque ele não queria mostrar isso, ele queria mostrar outra coisa. Quer ver? Quando ele multiplicava os pães, quando terminava de multiplicar os pães, o que era que ele dizia? Ouça, eu sou o pão da vida. Quando ele ressuscitou Lázaro, o que foi que ele disse depois? Eu sou a ressurreição e a vida. Escute, o milagre que ele fazia não era um milagre que parava no milagre, era um milagre que revelava o seu caráter. Então toda manifestação de poder dele não é o poder pelo poder, é o poder que revela a natureza. Então quando você oferta, não é para você receber mais, é para você revelar a natureza doadora que há no Cristo. Quando eu abençoo a vida de alguém, não é porque eu quero receber nada em troca. Quando eu abençoo a vida de alguém, é porque eu tenho a natureza daquele que ensinou que mais bem-aventurado é dar. Aleluia. Você vai ser testado com dinheiro. Se você quer avançar com Deus, se prepare. Ele vai te testar com dinheiro, porque Ele quer saber onde é que está o teu coração. Porque onde está o teu coração, ali estará o teu. Posso falar da segunda coisa agora? 10 horas, gente, já está na hora de ir para o berço, né?
Antes de eu falar dessa segunda coisa, deixa eu te explicar um detalhe muito importante. Evangelho são as respostas que a gente dá do coração. Como que a gente reage, como que a gente corresponde à verdade que a gente está recebendo. Eu não sei se você já leu Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, eu acredito que versículo 6. O escritor diz assim: tenho muitas coisas para falar, difíceis de explicar, mas eu não posso vos falar, porque vocês são tardios em ouvir. É necessário que, embora o tempo que você tenha de evangelho já fosse o suficiente para você ser mestre, mas a gente está tendo a necessidade de ensinar de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Por quê? Porque você já teve tempo suficiente para estar lá na frente, para avançar a partir das respostas do seu coração, as verdades que Ele te deu, mas você foi lento. Deus disse para você: muda isso, mas você foi, deixa eu pensar, deixa eu ver, será que é isso mesmo? Aí o tempo passou, sabe o que aconteceu? Está aqui, a essa altura já devia ser mestres, ainda estáis precisando de que alguém vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite, quando já devias estar recebendo o alimento sólido. Olha o que ele está dizendo. Está dizendo assim, você tem tanto tempo, que tem gente que se orgulha, né? Tenho 20 anos de evangelho, tenho 30 anos que sou membro da igreja tal. Ah, é? Para Deus, porque você pode ter 300 anos, mas se você não dá uma resposta rápida àquilo que Ele está te falando, você vai voltar ao estado de infantilidade espiritual. E o alimento que Ele gostaria de te dar, que era sólido, Ele não vai poder te dar para não te matar. Aí Ele volta a te dar leite. Aí o nenenzinho vai ter que tomar mamadeira na boca de novo. É por isso, pastores, que tem muitos pastores cansados, muitos pastores atribulados. Por quê? Porque está tentando dar um alimento sólido para quem ainda tem estômago de criança. Aí rejeita, não suporta a doutrina, não suporta o evangelho. Por quê? Porque o evangelho é uma proposta de crescimento e de avanço. Mas tem que voltar de novo, ensinar o que é oração. Oração é conversa com Deus. Tem vários tipos de oração. O que é jejum, o que é... Tem que ensinar tudo de novo. Eu não estou falando daqui precisamente. Estou dizendo que a igreja brasileira, ela está passando por um estágio de um retorno à palavra, de um reabibliamento nas escrituras. Por quê? Porque já éramos para estar em um lugar mais avançado, mais alto, mas a gente insistiu em ser criança. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele diz assim: quando eu era menino, eu falava, eu pensava, eu agia como menino, mas eu cresci e deixei as coisas de menino. Ora, quem precisa de alimentar-se de leite ainda é o quê? E não tem experiência no ensino da justiça. Deixa eu te fazer uma pergunta. A mamadeira, ela é certa ou ela é errada? Diga, ela é certa. Ela é certa. Agora deixa eu te falar, deixa eu te perguntar. A mamadeira é uma coisa certa, ok. Mas ela é boa ou ela é ruim na boca de um adulto? Posso te mostrar uma coisa? 1 Coríntios, capítulo 1. Pastor, você veio virado no Siri hoje? Não. Deus tem coisas grandes para essa casa.
Mas Deus não vai acrescentar o número até que todos abracem a maturidade. Porque Deus não dá criança para a criança cuidar. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Eu não ia pregar nada disso, viu, gente? Absolutamente nada disso. Capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 1 diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça e paz seja convosco, da parte de Deus nosso Pai. 4. Sempre dou graças a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Cristo, pois em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Escute o que Paulo está dizendo no capítulo 1 de Corinto. Dou graças a Deus porque em tudo vocês foram enriquecidos. Todo conhecimento, toda sabedoria, dons, talentos. A igreja de Corinto tinha todos os dons. Profetizava, interpretava línguas, tinha dons de saber, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, revelação. Era uma igreja carregada de dons. Quem não gostaria de congregar numa igreja assim? Uau! Paulo está dizendo: dou graças a Deus porque vocês foram enriquecidos em tudo. Não falta nada para vocês, em tudo vocês foram enriquecidos. Aleluia! Agora capítulo 3. Eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos. Opa, você está aqui? O que ele disse no capítulo 1? Dou graças a Deus porque em tudo vocês foram enriquecidos, vocês têm todos os dons. Dá um salto para o capítulo 3, ele escreve dizendo assim: mas eu não posso falar para vocês coisas. Não vou cair não, pastora, fica tranquila. Espero em Deus que eu não caia. Escute, capítulo 1, dou graças a Deus porque vocês foram enriquecidos em tudo. Capítulo 3, eu não posso falar a vocês como espirituais porque vocês são carnais. Opa, como que eles têm todos os dons e Paulo os destaca como carnais? Sabe por quê? Porque dom não revela a espiritualidade de ninguém. Pastor, mas eu sapatei no fogo. Ah, é? Não quer dizer que você é espiritual. Ah, mas eu falo em línguas. Também não quer dizer que você é espiritual. Mas eu profetizo, muito menos. E o que é uma pessoa espiritual, pastor? Vou te mostrar, vamos caminhar mais um pouquinho. Capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios se vê, isto é, há quem abuse da mulher de seu pai. Olha para cá. Olha que a chapa ficou mais quente ainda agora. Capítulo 1, quem se lembra? Dou graças a Deus porque vocês têm todos os dons, foram enriquecidos em tudo. Capítulo 3, não posso falar para vocês como espirituais porque vocês são carnais. Capítulo 5, ele diz assim: vocês estão demais. Por quê? Porque no meio de vocês existe um tipo de imoralidade tal, ele não consegue nem descrever o tamanho da imoralidade. Aí ele diz que imoralidade que estava acontecendo dentro da igreja é o quê? Tinha filhos que estavam se deitando com a sua própria madrasta, mulher do seu pai. Aí ele diz assim: esse tipo de imoralidade, ela é tão grave que os gentios, sabe quem são os gentios? As pessoas do mundo, ok? Olham para dentro da igreja, vê esse tipo de imoralidade e diz assim: eu que ando na bagunça e na zoeira que eu ando, não tenho coragem de fazer o que aquele crente faz. Espiritualidade não é o que a gente imagina que é. Pastor, então o que é espiritualidade? É o quanto você se rende a toda a verdade de Deus sobre a sua vida. É a resposta que a gente dá ao que Ele está falando ao nosso respeito.
é como eu dou respostas para Deus. É o meu coração respondendo ao que Deus está esperando de mim. É o meu quebrantamento, é a minha rendição, é a minha entrega a toda a verdade dele liberada da minha vida. É o quanto eu abro mão das próprias vontades e desejos para cumprir apenas a vontade e o desejo dele. É o quanto eu me entrego em uma vida, em um estilo de vida de renúncia. É o quanto a cruz, ela é fundamental para a minha trajetória. É o quanto na cruz eu deixo os meus desejos, as minhas vontades, as minhas paixões. Eu morro para mim mesmo, para viver inteiramente a sua vontade. Por isso que Paulo em Gálatas 2:20 ele escreve dizendo: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Isso é espiritualidade. Eu ia falar do segundo ponto, mas não vai dar. Amanhã de manhã eu vou falar sobre esse segundo ponto, dos testes que Deus faz no nosso coração. Primeiro é o dinheiro. Quanto se entendeu nessa noite? O segundo ponto são as ofensas. Eu quero destrinchar amanhã de manhã sobre as ofensas, porque são essas duas coisas que mais revelam o nosso coração. Quando mexe no nosso bolso e quando mexe nas nossas áreas de ofensa. Quer ver? Quem aqui já foi ofendido alguma vez? Levante a mão. Se você que não levantou a mão nunca foi ofendido, eu tenho uma boa notícia para você. Se prepare, você vai ser. Se você se abaixar, ela te pega por baixo uma hora. Se você pular para ela não te pegar, ela vai dar a volta e vai te pegar por cima, mas você vai ser ofendido alguma vez. Por quê? Porque são essas duas áreas que Deus mais prova o nosso coração: o nosso bolso, dinheiro, e as ofensas que a gente sofre na caminhada. Pastora, eu sei que é para pastores. Posso te fazer um pedido? É até antiético, eu não gostaria de fazer isso. Foi liberado já? Ah, era isso. Se você puder, venha amanhã pela manhã, porque eu tenho percebido que essa é uma das armas mais letais que o inimigo tem usado para paralisar pessoas, são as ofensas. Então, só para a gente não extrapolar o horário hoje, a gente respeitar o limite de cada pessoa. Sempre que eu ministro é muita informação, eu não queria encher você de informação. Queria que você pegasse e entendesse a sua medida, a sua porção. Quem é que está levando a sua porção para casa hoje? Eu declaro sobre a sua vida que você não vai conseguir nem dormir hoje. Amanhã de manhã você me conta que você fica igual um boi ruminando essa palavra essa noite toda, porque você vai começar a se encontrar com verdade do teu coração que você não conhece. Você vai começar a acessar áreas do seu coração que estavam encobertas, que você desconhecia. Deus vai revelar teu coração para você. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pega a tua oferta. Você que entendeu que não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com a quantia, mas tem a ver com a sua entrega do seu coração a Deus. É a motivação do teu coração. Pega a tua oferta. Vamos ofertar ao Senhor nessa noite? Cadê o pessoal que canta, que adora? Não se preocupe não, que eu não vou ficar do lado do gasofilaço que nem Jesus não, tá? Pode vir ofertar desprendido. Consulte você o seu próprio coração.
nome de Jesus, nós queremos agradecer cada um de vocês que vieram de perto, de longe, amém? Que vieram assim com esse coração grato. Amanhã nós esperamos vocês e eu tenho certeza que amanhã será um tempo incrível, como já tem sido nessa noite. Quem foi abençoado muito nessa noite? Meu Deus, meu Deus. Nós podemos aplaudir ao Senhor pela palavra, pelo cuidado, por tudo que Ele tem feito. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Amém? Deus é maravilhoso, em nome de Jesus. Toca aqui comigo, eu te espero amanhã, às 9 da manhã, 8 horas a igreja já vai estar aberta, então você pode vir, em nome de Jesus. O Senhor é meu pastor. Não, nós recebemos chaves maravilhosas. Vamos lá, levanta a mão. O Senhor é meu pastor. O Senhor é por nós. Agindo Deus. Deus abençoe. Até amanhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O coração tá mil. Essa conferência vai ser a primeira de muitas que Deus vai fazer nessa igreja. Eu tenho certeza que vai ser bênção em nome de Jesus. Receba!